no sentido de que a gente tem que abrir mão de muitas coisas aqui nesse mundo para viver com o Senhor. Precisamos olhar para o Senhor. Os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Ao único, ao Rei eterno, a Ele a glória e o louvor para sempre. Jesus, Ele faz o impossível para mudar a sua história. Para nós, existe o impossível. Para Deus, não. A palavra diz que para Deus, tudo é possível. I love my church. Eu amo a minha igreja, amém? Que alegria, que bênção vivermos essa conferência, irmãos, esse tempo onde temos sido tão ministrados pela palavra do Senhor. Que oportunidade temos tido todos os domingos de refletir sobre esse tema e com grandes homens de Deus já falaram nos domingos de manhã, nos domingos à noite, e meu coração arde por esse tema. É o terceiro ano consecutivo que a gente faz essa campanha, e quando eu penso no porquê do amor à igreja, a igreja de Cristo é a noiva dele, e ele a amou tanto, tanto, que ele entregou a sua vida em favor da igreja. A minha história de amor com a igreja começou ainda quando eu era muito pequeno. Me lembro que aos 5, 6 anos eu era levado para a igreja. E mesmo sem entender sobre a salvação, mas eu já entendia que ali era um lugar diferente. E eu vivi esse amor na minha infância, na minha adolescência, de forma intensa, na juventude. E aí depois veio um chamado, Deus me chama para cuidar justamente da igreja dele aqui na terra. Pessoas que eu teria que cuidar, aconselhar. E esse amor, ele parece que ele foi crescendo, aumentando. E eu olho para trás, já se passaram 30 anos de pastoreio, de ministério. Só aqui nessa igreja são 20 anos. E eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor nunca tirou, nunca deixou que diminuísse o meu amor pela igreja. Eu amo a minha igreja. Como eu amo a minha igreja. Quando eu falo do amor à igreja, não é amar a estrutura física somente, porque eu amo também a estrutura física. Eu amo esse lugar. Não devemos nos apegar somente a ele, mas aqui a referência é o lugar de adoração. Mas eu amo muito mais a igreja, corpo vivo de Cristo, a família de Cristo aqui reunida. Essa igreja que vai morar nos céus, amém? Eu fico pensando sobre a igreja. Olha que coisa extraordinária. Deus, ele criou duas organizações, o casamento e a igreja. O casamento ele criou só aqui para a terra. Não adianta você pensar que no céu você vai chegar lá casadinho, porque é outra dimensão. Não sei te explicar. Só sei que alguém perguntou a Jesus o seguinte: Senhor, como vai ser nos céus? A mulher se casou com o irmão mais velho, ele morreu, depois casou com o irmão, o outro irmão, e eram 6. Ela se casou com todos os 6, porque era cultura que o irmão mais novo assumisse a esposa, a viúva do irmão mais velho. E como é que vai ser na glória? Jesus disse o seguinte: olha, lá na glória não se casa, lá nos céus não se casam e não se dão em casamento, porque seremos como anjos de luz. Então lá no céu eu sei que eu vou estar do lado da Cláudia, dos meus filhos, dos irmãos, mas não sei como é que vai ser, é outra dimensão. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a igreja é uma segunda instituição que Deus criou aqui na terra, mas também para viver como igreja na eternidade. Então a igreja ela vai continuar sendo igreja nos céus, apenas com uma diferença: aqui somos igreja local, igreja militante, igreja Batista Essência. Nos céus seremos a igreja triunfante, a igreja em glória, a igreja na eternidade com o Senhor, porque Ele já nos levou para esta dimensão. Olha que coisa linda é ser igreja. Olha que coisa linda é viver igreja. E é por isso que eu amo a minha igreja, porque eu amo ser igreja. Fiquei pensando sobre o que falar nesse tempo de tantos desafios, onde tantos já fomos ministrados sobre o que é ser igreja. Vou só pedir para deixar essa porta fechada, porque passa a pessoa ali, tira a minha concentração. Isso, obrigado, meus irmãos. Isso, deixa o povo lá fora passear.
Quando eu penso na referência como o que é ser igreja, como igreja, a nossa base é a palavra. Nossa maior referência de igreja é a igreja no seu início, a igreja no nascedouro. Jesus, ele institui a igreja sobre as suas palavras, sobre as suas afirmativas. Quando Pedro disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e ele disse: você és Pedro, e sobre esta pedra, sobre este fundamento que você acabou de colocar agora, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E a igreja, ela começa uma história instituída por Cristo. Mas a gente conhece que logo à frente, passando-se alguns anos, poucos anos, cerca de talvez aí 1 ano e meio a 2, Cristo, ele cumpriu o seu plano aqui na terra. Ele foi condenado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, permaneceu aqui cuidando do seu povo. Depois de 40 dias ascendeu aos céus. Mas durante esse tempo, esses 40 dias que Jesus ressurreto esteve presente aqui na terra, a igreja esteve reunida. Jesus por 2 vezes apareceu no meio da igreja e disse: paz seja convosco. Ali ele restaurou o amor dos seus discípulos, ali restaurou a fé daqueles que estavam duvidosos, e disse: olha, fiquem em Jerusalém até que se cumpra a promessa. E se cumpriu a promessa, que é o derramamento do Espírito Santo, a vinda do Consolador. Atos no capítulo 2, ele fala deste momento extraordinário, quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, após Cristo ter ascendido aos céus. E olha, a igreja estava reunida no dia de Pentecostes, naquela festa, quando houve o derramamento do Espírito Santo, e foi algo extraordinário, foi algo sobrenatural, porque com o Espírito Santo vieram os dons, veio uma capacitação vinda dos céus, foi algo sobrenatural, foi algo tremendo, e chamou a atenção de todas as pessoas que estavam em volta daquela casa, a ponto de se reunirem ali mais de 3.000 pessoas, querendo saber o que estava acontecendo naquele lugar, inclusive as autoridades. E ali Pedro começa, o seu ministério da pregação, de uma forma pública, e ele fala: olha, vocês estão pensando que estamos bêbados? Não, isso aqui não é efeito de álcool. Isso daqui é o cumprimento da promessa de Deus, da profecia de Joel no capítulo 2, quando o Espírito Santo seria derramado sobre todas as carnes, sobre todas as pessoas, e que os jovens iriam profetizar, os idosos teriam visões, e ali a igreja foi tomada de um poder sobrenatural tão grande, e Pedro começou a ministrar, começou a pregar, ensinar que aquele Cristo que haviam ressuscitado, aquele homem que haviam crucificado, havia sido rejeitado por eles, era o Cristo. E aqueles homens ficaram tão impressionados que disseram para Pedro: o que vamos fazer então para nos salvar dessa geração eleita? E Pedro disse: olha, arrependam-se e creiam, para que seus pecados sejam perdoados. E eu vou ler a continuação dessa conversa, capítulo 2 de Atos, a partir do verso 37. Quando ouviram isso, quando ouviram o sermão de Pedro ali, naquele derramamento do Espírito Santo, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações.
Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Então olha a igreja como ela se fortalece. Olha a igreja primitiva, a igreja no nascedouro, como ela vive algo extraordinário em seu primeiro momento de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Estava ali aquele pequeno grupo de cerca de 120 pessoas, daqueles que perseveraram, daqueles que creram, daqueles que não abandonaram o Senhor, mesmo depois de morto, preso, depois de ressurreto, e mesmo depois de ele ter ascendido aos céus, aquele grupo permaneceu ali firme. E foi sobre esta igreja que se cumpriu a profecia do derramamento do Espírito Santo. E a gente vê Pedro assumindo a palavra, ministrando aquelas pessoas, e coisas extraordinárias acontecendo ali naquele lugar. Porque quando a igreja está reunida debaixo do poder do Espírito Santo, coisas extraordinárias sempre acontecem. O sobrenatural sempre acontece. Deus nunca deixa de revelar a sua glória e o seu poder quando a igreja está reunida num só propósito. Eu fico olhando para a história desta igreja, a igreja que fazia com que as pessoas sentissem vontade de pertencer a ela. A igreja que rompeu gerações, rompeu barreiras de distância, de local, e foi se expandindo. Uma igreja que cultivava hábitos importantes para o seu crescimento e para a sua vivência com Deus. E eu quero falar que eu amo a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo ela nutre alguns hábitos que aqui os caracterizam como igreja de Cristo, igreja verdadeira. Eu amo a minha igreja, porque quando eu olho para a minha igreja, para o meu povo, eu sei que aqui nós cultivamos hábitos da igreja primitiva. A gente consegue trazer lá da raiz, lá da essência da igreja, a essência da igreja primitiva, não sendo nada redundante. Nós somos igreja essência, porque buscamos na igreja, em sua essência, a igreja primitiva, a igreja pura, ainda sem nome. Até então não existia nenhuma denominação. Denominação quem criou foi o homem, e Deus permitiu. Coloca o nome que você quer, escolhe o seu modelo, mas o importante é que esteja firmado na igreja modelo, na igreja protótipo, na igreja primitiva. E quando eu olho para os hábitos daquela igreja, eu falo, eu não posso, como líder, como pastor, permitir que a minha igreja também não cultive esses mesmos hábitos. Eu quero falar justamente dos hábitos que me faz cada dia mais apaixonado pela minha igreja. E quando eu olho para a história da igreja primitiva, o primeiro hábito é o hábito da pregação que transforma vidas. Amém ou não amém? Não adianta ter uma pregação coach, uma pregação que vai fazer você sair daqui mais intelectual. Não adianta ter uma pregação que vai fazer você sair daqui conhecendo mais de filosofia, mais de ciência. Isso não vai te fazer um crescimento espiritual, uma mudança, uma transformação. Mas o que importa é que a palavra de Deus seja pregada de forma simples. Olha o que Pedro pregou naquele dia. Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Uma mensagem pregada de forma clara, simples. Arrependam-se. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. Ele falou sobre a história de Cristo e convocou aquelas pessoas a se arrependerem.
Olha, não podemos perder o hábito de pregar a palavra. A palavra tem sido questionada, a palavra tem sido abandonada. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Enquanto Ele me der condições de pregar, de subir nesse púlpito, o meu compromisso é com a palavra. O meu compromisso é com as verdades que Deus revelou a nós através da sua palavra. E que Pedro fez naquele dia ali em Pentecostes foi trazer ao conhecimento de todos aquilo que havia sido revelado por Jesus e pela palavra. A palavra se cumpriu, a profecia se cumpriu, Cristo veio, arrependam-se, reconheçam Ele como Senhor. E hoje precisamos continuar pregando que Cristo veio, que Ele já ascendeu aos céus e que Ele vai voltar, e que as pessoas precisam conhecer esse Cristo, amar esse Cristo, viver para esse Cristo, ter Ele no seu coração, na sua alma todos os dias. Não podemos abandonar a palavra do Senhor. Não podemos deixar de pregar a palavra que transforma vidas. Não podemos perder esse hábito. Nós não aceitamos que nesse púlpito subam pessoas que preguem outras coisas a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, pura, verdadeira e genuína. Tem teólogos liberais dizendo que a Bíblia está em desuso e ela precisa ser reformada. Na verdade, o que precisa ser reformado é o coração do homem. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela se basta. A palavra de Deus é a revelação de Deus a nós e não precisa modificar nada na palavra. Mas as pessoas preferem mudar a palavra do que viver uma transformação verdadeira. Para quem viveu a transformação verdadeira da palavra, entende que a palavra basta. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. A palavra de Deus é a manifestação de Deus até nós. E o que Pedro fez naquele dia? Ele poderia ter feito várias apologias sobre muitas coisas. Ele não fez nada. Ele só falou de Cristo e falou da palavra. Você precisa, irmão, para a sua vida, da palavra de Deus. O que vai te alimentar, o que vai te fortalecer é a palavra. O que vai transformar a sua vida é a palavra. E a palavra é pregada aqui, a palavra é ensinada na escola dominical, a palavra é ensinada nas células. A mensagem que é pregada aqui hoje, ela continua viva nas células. Porque cremos que não podemos perder nunca esse hábito. O hábito da pregação que transforma vidas, amém? Está difícil para você? Quer melhorar um pouquinho? Leia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Quando a gente começa a se envolver mais com a palavra, quando a gente começa a ler mais a palavra, olha como Deus vai mudando a nossa história, a nossa vida, o nosso cotidiano. Muitas vezes queremos viver um milagre tão grande no meio das pessoas, em qualquer, ou no momento de intercessão. Talvez o seu milagre aconteça no momento que você começar a ler a palavra. Talvez aquela cura que você não recebeu porque você ainda não leu a palavra. Aquela restauração no seu casamento não aconteceu porque você se afastou da palavra. Volte o seu coração para a palavra. A palavra incomoda algumas pessoas. Tem gente que vem à igreja, quer participar de tudo, mas não quer ouvir a palavra. O pastor Adilson falou daqueles que enquanto a palavra está sendo pregada, está lá fora, andando, caminhando. Tem alguma coisa errada com essas pessoas. Porque se tem uma coisa que tem que nos atrair e fazer o nosso coração arder, é pela palavra. Não podemos perder o hábito de pregar a palavra. Eu amo a minha igreja, porque pregar a palavra é um hábito nosso, amém ou não amém? Segundo hábito de uma igreja que abalou o mundo, de uma igreja que mudou a história da humanidade no início desta era cristã, além de ser a pregação que transforma vidas, é o hábito de altas expectativas. O que é isso, pastor? É um pensamento afirmativo? Não. Nós servimos um Deus pequeno ou um Deus grande? Nós servimos um Deus limitado ou um Deus que tem todo o poder? Se nós servimos um Deus que tem todo o poder, não podemos permitir que a nossa mente pequena queira diminuir o poder de Deus, aquilo que nós, da forma como nós enxergamos. A gente olha para aquele primeiro momento,
versículo 41, olha o que diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quantos? 3 pessoas? 30? 300? 3.000, irmãos. Aquela igreja nutria uma expectativa muito grande, porque sabia que o Deus a quem eles serviam era um Deus grande. Pedro, quando fez aquele apelo, ele fez um apelo direto, porque ele tinha certeza que haviam 3.000 pessoas ali que precisavam se converter, e se converteram. Olha, nós temos que, como igreja, entender que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do mundo. E Ele não quer transformar 1, 2, 3, Ele quer transformar milhares, Ele quer transformar todos. A vontade de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca. A vontade do Senhor é que essa igreja cresça e que fiquemos apertados nesse espaço, que façamos mais cultos, que compremos outro espaço, construamos um novo templo. A vontade do Senhor é grande, temos que aumentar nossas expectativas. Muitas vezes estamos diminuindo a nossa expectativa porque estamos chateados, estamos cansados, mas não podemos nos deixar vencer por esse tempo, por esse mundo e perder a visão de grandes expectativas. Ah, que bênção, vamos ter 20 batismos, poderíamos ter 200, poderíamos ter 2.000 batismos. Não podemos perder o hábito de altas expectativas. Interessante que essa igreja, vivendo o seu primeiro momento de ministério, 2 de seus líderes vão até o templo de Jerusalém, Pedro e João, e ali encontram um aleijado à porta do templo pedindo esmola. A expectativa daquele homem era tão pequena. O que ele queria? Dinheiro, uma esmola para comprar um pão, para ir para casa. Mas olha, a expectativa do coração de Pedro e de João: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem se levantou, saltou, vivendo algo grande, algo muito maior do que ele foi buscar, porque o nosso Deus, Ele nutre em nossos corações grandes expectativas. Não podemos perder a visão de coisas grandes. Muitas vezes queremos coisas grandes para nós. Eu quero um carro maior, uma casa maior, um emprego melhor. Mas precisamos voltar o nosso olhar para o Senhor. Precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, nós queremos ver a igreja crescer. Nós queremos ver mais vidas salvas. Nós queremos ver o nosso bairro sendo sacudido pela palavra. Grandes expectativas. Podemos olhar para esse tempo e crer que ele pode ser muito maior. Eu tinha dito para os irmãos que eu não tinha mais coragem de construir. Falei: olha, isso aí, se tiver que fazer obra aqui, vai ser para o outro pastor que chegar. E Deus falou para mim: por quê? Eu não sei meu tempo que Deus vai me permitir aqui, irmãos. Se é 1 ano, 2 anos, o ministério é dele. Mas eu posso fazer como Davi, deixar a planta, o recurso, tudo pronto para Salomão. Me lembro quando eu deixei meu primeiro ministério em Nova Campinas, depois de 9 anos de ministério. Deixei o terreno comprado, a fundação do templo pronta, tudo pronto. Deus falou para mim: você não vai entrar nesse templo, mas está pronto, está aí. O templo lá é maior do que esse. Mas quando começamos, era uma igrejinha com 27 membros. Mas na verdade, quando tomei posse, descobri que só tinha 17. E eu tinha uma expectativa muito grande. Quando cheguei aqui, nós nos reunimos nesse templo tão bonito. Eu pensava: precisa ser maior, tem que caber mais gente, tem que chegar mais gente. E hoje, por que vamos nos acomodar? Podemos crescer muito mais, irmãos. Como Deus vai mandar 3.000 almas aqui se só cabem 400? Precisamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, enche o meu coração de expectativas grandes. Enche o meu coração de expectativas grandes, porque o Senhor é um Deus grande. O Senhor não pensa pequeno. O Senhor quer o melhor para o seu povo. O Senhor quer o melhor para a humanidade. E nós, como igreja, precisamos enxergar dessa forma também. Porque quando a gente enxerga coisas grandes para o reino de Deus, Deus faz coisas grandes em nossa vida pessoal.
Quando você se doa pelas pessoas, pela vida, pela igreja, é nessa hora que Deus começa a fazer um milagre na sua vida. Como é que está a sua vida profissional? Quem sabe ela ainda não alavancou, não cresceu, não explodiu porque você está olhando grande só para você, não está olhando grande para o reino. Começa a olhar mais para o reino. Começa a pedir coisas grandes para o reino. Começa a crer que nós vamos batizar 3.000 almas. Nós vamos ver pessoas chegando aqui, batendo na porta para entrar, porque vão ver o poder de Deus sendo manifesto nesse lugar. Não podemos perder esse hábito, amém ou não amém? Eu amo a minha igreja porque ela tem hábitos de altas expectativas. E eu tenho expectativa que Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. Eu tenho expectativa que Deus nessa noite vai salvar vidas. Eu tenho expectativa que nessa noite Deus vai curar pessoas nesse lugar. Eu tenho expectativa que Deus nessa noite vai encher os seus servos do seu poder e do seu espírito. Eu tenho expectativa que nessa noite alguém que nunca sentiu o poder de Deus, nunca se sentiu arrepiado, tremendo debaixo do poder, vai sentir isso hoje. Porque Deus está aqui, Ele quer fazer isso. Aquele lugar, aquela casa foi abalada pelo poder de Deus. Todos foram cheios do poder do Espírito Santo. Não podemos aceitar nada menos que isso. Sermos cheios do poder do Espírito. Amém ou não amém? Terceiro hábito de uma igreja que transformou o mundo, que nós devemos continuar cultivando, é o hábito de uma liderança que funciona. A gente olha para as pessoas e para a liderança daquela igreja. Ela tinha os seus líderes. Não era dividido talvez no modelo departamental como hoje. Talvez ela não tivesse um organograma ministerial como tem hoje a nossa igreja e as igrejas. Isso aí é a capacidade que Deus vai dando. A gente pode criar tudo isso. Toda a ferramenta de gestão ela pode ser aplicada na vida da igreja. Mas o importante que a gente observava ali é que haviam líderes. Você pode ter o organograma que tiver, mas se não tiver líder não funciona. Você pode criar uma estrutura linda. Eu não sou contra o trabalho administrativo, dentro de um modelo administrativo, formal, bonitinho. Isso tudo é funcional, é maravilhoso. Mas não adianta você viver só aquilo que é o formal, você precisa viver o funcional. Muitas vezes me apresenta o projeto da sua igreja. Apresentar um projeto com 50 folhas, com função escrita sobre cada ministério. É muito lindo, mas o que você tem, o que está funcionando? A nada. A gente percebe que aquela igreja era muito simples. Mas o versículo 42 diz o seguinte: e eles se dedicavam, as pessoas, ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Os apóstolos lideravam aquela igreja. E as pessoas perseveravam. As pessoas paravam para aprender. As pessoas recebiam o ensinamento. Aquela igreja ela se fortalecia cada vez mais porque existia uma liderança funcional naquela igreja. E é um erro nosso quando perdemos o hábito de uma liderança que funciona e queremos ter uma liderança que engessa. Uma liderança que quer viver debaixo de uma hierarquia, onde todo mundo quer ter uma função simplesmente para dizer que tem um ministério, mas quando na verdade poucos são os que trabalham de verdade. Naquela igreja as pessoas trabalhavam, elas se dedicavam, elas se entregavam, elas entravam com corpo e alma naquilo que estava sendo proposto para elas. Porque tinha uma liderança que funcionava. E eu olho para aquela liderança, uma liderança eclética. Estava ali Pedro, impulsivo, bravo toda a vida, mas foi aquele que esteve mais perto talvez de Jesus em alguns momentos. Porque foi o que foi na água, atrás de Jesus, andando sobre as águas até afundar. Foi aquele que quando Jesus estava preso, estava ali por perto, olhando. Foi aquele que teve coragem, embora tenha falhado, a gente sabe disso, mas foi aquele que quis estar pertinho de Jesus. Mas era impossível, era brabo. A gente tinha lá Tomé, que de vez em quando era meio melancólico, depressivo.
descrente. A gente tinha lá um cananeu, um imperialista, que gostava de usar a espada. A gente tinha ali um cobrador de impostos. A gente tinha um discípulo do amor, que era João. Mas aquela liderança formada por pessoas diferentes, ela se uniu num propósito de fazer Cristo conhecido e de cuidar da igreja dele. E o resultado foi extraordinário. Para o resultado ser extraordinário, não precisamos que todas as pessoas sejam iguais. Não precisamos que toda liderança seja igual, mas que ela funcione. Eu olho para a nossa liderança, somos diferentes. A começar pelo gosto, pelo time que torce. Isso é um problema sério, né? Uns escolhem ser felizes, desbancar o Chelsea. Nitideza, né? E outros escolhem ser Vasco, né? Então cada um escolhe o seu time, mas a gente, quando se junta pelo propósito que é cuidar de vidas, isso é secundário. A gente tem aquele líder que tem formação, pós-doutorado, temos aqueles que são líderes práticos. A gente olha para toda a liderança da igreja, além dos pastores. Somos diferentes, viemos de culturas diferentes, famílias diferentes. Mas precisamos estar unidos no mesmo propósito. O propósito de edificar a igreja de Cristo aqui na terra. Não importa. As questões pessoais a gente deixa de lado. Os gostos a gente deixa de lado. O que importa é o que a palavra diz. O que importa é o direcionamento do Espírito Santo para a vida da igreja. Não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor está mandando fazer. E precisamos juntar forças. Uma liderança que funciona. Uma liderança que submete à vontade de Deus. Uma liderança que funciona. Uma liderança que se coloca à disposição do Espírito Santo de Deus como instrumento para que Ele use. Uma liderança que funciona é aquela que tem o respeito dos seus liderados. Porque são pessoas que são exemplo da sociedade. Que não dão mau testemunho. Pessoas que são cheias de autoridade. Quando passam, as pessoas dizem lá, servos de Deus. Não precisam ser nada em especial. Simplesmente servos de Deus. Ah, mas pecou. Mas as pessoas, quando veem um crente transformado e arrependido, elas respeitam. Elas reconhecem a autoridade. Porque o que faz a autoridade ser reconhecida em nós é a presença do poder do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Não podemos perder o hábito de ter uma liderança que funciona até que o Senhor venha, amém? Eu olho para a igreja primitiva e vejo um outro hábito. O hábito da oração. E eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, mas eles também se dedicavam à oração. A oração não era desprezada naquela igreja. E como eles oravam? Eu tenho certeza que nós podemos avançar muito mais como igreja se nós orarmos mais. Nós precisamos orar mais. Eu louvo a Deus que nós temos o nosso ministério de intercessão, tem as irmãs que oram, as Déboras, mas nós já oramos mais. Eu lembro que nós tínhamos culto de oração 5 horas da manhã, toda terça-feira. Era quarta-feira, né? E a igreja muitas vezes estava cheia. Mas que é isso, pastor? 5 horas da manhã era. E quanto tempo nós oramos daqui 5 horas da manhã? Precisamos resgatar. Precisamos recuperar esse tempo que temos perdido de oração. Precisamos orar mais. Porque quando a igreja ora, o extraordinário, ele acontece com mais facilidade. Quando a igreja ora, o poder de Deus se revela e se manifesta com mais facilidade. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de orar. O pastor Adilson hoje até citou de manhã na pregação, muitas vezes na hora do apelo. A hora do apelo é o momento de maior batalha espiritual. Olha, irmãos, aprendam uma coisa. Quando o pastor falar, eu tenho um desafio para fazer para vocês agora, é a hora do apelo. Quando vocês entenderem que é hora que a gente começa a chamar a pessoa para aceitar Jesus, para tudo. Se alguém estiver conversando contigo, dá uma catucada nela. Fecha tudo. Para. É hora de você abaixar a cabeça e começar uma guerra espiritual pela pessoa que precisa aceitar Jesus. É o momento de você orar para que aquela pessoa aceite Jesus, porque se você não orar, se você não interceder, é a brecha que Satanás vai estar usando para tirar a atenção daquela pessoa.
Muitas vezes não tem conversão, não é porque a mensagem não foi boa, não. É porque a igreja não ajudou. É porque a igreja não intercedeu. É porque o irmão não entrou em guerra. É um mundo espiritual, uma guerra espiritual muito grande. Parece que tem pessoas que são insensíveis à batalha espiritual que a gente está vivendo. Mas quando a igreja começa a interceder, parece que aquela pedra, aquele coração de pedra vai sendo, né, sacudido. A palavra vai penetrando. E o resultado é pessoas salvas para a honra e glória do nome do Senhor. Quando a igreja ora, ela aceita seus desafios. E essa igreja era uma igreja de oração, a igreja primitiva. Houve um momento que começou a perseguição àquela igreja. E o imperador mandou prender Pedro e Tiago. Tiago ele já transpassou com a lança. Deixou Pedro preso para no outro dia fazer a mesma coisa. Mas enquanto Pedro estava preso naquela noite, a igreja fazia o quê? A igreja estava reunida em oração. Capítulo 12 de Atos narra essa história. No meio da noite, a igreja orando, Pedro estava ali, talvez pensando, acabou o meu tempo. Já tinha tirado a capa que o identificava como apóstolo, largado tudo. O anjo chega e fala, fica de pé, coloca a sua capa e me segue. E haviam três portais até onde Pedro estava, e foram sendo abertos um por um, e Pedro passou um por um, e a guarda não viu, ninguém viu, e Pedro chegou aonde? Onde a igreja estava reunida, porque enquanto ele estava ali na prisão, a igreja estava orando por ele, e houve um grande milagre. Irmãos, quando nós oramos, o sobrenatural de Deus acontece. Quantas vezes nesse momento de intercessão a gente está aqui crendo no sobrenatural de Deus, e é isso, precisamos orar. E quantas respostas nós já recebemos de oração aqui neste lugar. Dominicalmente não deixamos de orar de joelhos nesse lugar, porque cremos que Deus ele vai olhar para o nosso coração, para o nosso clamor, e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Eu não sei quantas vezes você já veio aqui na frente interceder, ou fazer um pedido de oração. Eu não sei quantas vezes no momento de intercessão você se ajoelhou aqui nesse lugar. Mas eu tenho certeza que em algum momento Deus já respondeu a sua oração. Quem já teve uma oração respondida por algo que buscou aqui nesse altar? Levanta a mão e diga um amém bem alto. Olha só. Resultado de oração. Tudo é possível ao que crê. Você pode dizer amém? Não podemos perder esse hábito. Outro hábito que a igreja primitiva tinha, que nós não podemos perder, irmãos. Esse é interessante. É o hábito da intencionalidade. A intenção. Há um ditado popular que diz que de boa intenção, o quê? De boa intenção? Não tem bem intencionado no inferno, não. Eu não acredito nisso. A gente olha para a história daqueles homens. Olha o que diz o versículo 44. Todos os dias os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles amaram tanto viver igreja, estar na igreja, que eles pegaram e juntaram tudo ali para viver como uma comunidade. Em tese, muito lindo, maravilhoso. Mas até porque pensavam que Jesus já iria retornar logo. Então deixaram alguns dos seus trabalhos, alguns chegaram a vender suas propriedades e foram juntando tudo ali para viver como comunidade daquele lugar. Talvez não fosse o correto, mas a intenção era pura, era boa. Irmãos, quando a gente faz alguma coisa com o coração puro e com a intenção boa, até que o propósito de Deus não seja aquele, assim mesmo Ele não deixa de abençoar. Mas quando fazemos alguma coisa mal intencionado, quando a intencionalidade não é boa, aquilo que vem só do coração mal do homem, nada prospera, nada vai para frente. Olhando para essa história 2000 anos depois, Cristo ainda nem voltou, talvez não precisassem viver daquela forma, mas foi importante aquilo que eles viveram para mostrar o quanto eles amavam a igreja, o quanto eles queriam ser igreja, o quanto eles queriam estar na igreja. E eu pergunto, o quanto você ama ser igreja? O quanto você ama estar na igreja? O quanto você ama viver a igreja? Olha, se
não te faz nenhum mal estar fora desse lugar e fora dessa comunhão, é porque você não é igreja. Se você não faz questão nenhuma de estar aqui, nesse lugar, nesse ambiente, é porque tem alguma coisa errada com a sua essência. Não é essa essência aqui, mas a sua essência como ser. A gente percebe que havia ali uma boa intenção muito grande dos apóstolos, uma boa intenção enorme por parte daqueles crentes. E quando se junta a boa intenção com boa intenção, irmãos, a boa intenção agrada o coração de Deus. Deus, Ele olha para o nosso coração. O problema é que existem muitas pessoas mal intencionadas dentro da igreja. Tem pessoas que a sua intenção é autopromoção. Tem pessoas que a sua intenção é tirar algum proveito de alguma coisa que vai acontecer. Mas quando Jesus olha e vê a boa intenção do coração, é nessa hora que Ele manifesta o milagre, é nessa hora que Ele perdoa, é nessa hora que Ele salva. Jesus esteve crucificado entre dois ladrões. O que estava à sua esquerda dizia o que para ele? Se és o Cristo, desça-te daí, salva-te a ti mesmo e a nós. A intenção era boa? Não. A intenção era se beneficiar de alguma coisa. Não acreditava, mas quem sabe pode ser. Então desce daí, te salva e me salva também. Agora olha o outro. Não temes a Deus estando na mesma condição que Ele? Já o reconheceu como Deus. Não duvidou que Ele era o Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus viu a boa intenção daquele coração e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a intenção daquele coração. É que Jesus se lembrasse dele. Mas Jesus tinha coisa maior para ele. Jesus tinha o paraíso, tinha o reino. Quando o nosso coração é bom, a intenção é boa, Deus tem coisas maiores. Quando a nossa intenção é boa, até que talvez tenha algum tipo de, não vou dizer erro, mas algum tipo de falta de conhecimento sobre aquilo que você está querendo, mas se a intenção é boa, Deus abençoa. Se na sua intenção não tem pecado, se na tua intenção não tem maldade, Deus Ele abençoa, porque o reino é maior. E havia uma boa intenção, um hábito da intencionalidade. Eles faziam aquilo com um propósito, eles queriam abençoar um ao outro, queriam cuidar um do outro, e a intenção é válida. A intenção é válida. Eu já ouvi dizer, mas a igreja não vai resolver todos os problemas do mundo. Mas vale a intenção de querer fazer o melhor sempre. Vale a intenção de fazer a obra social, vale a intenção de estender a mão, vale a intenção de proclamar a libertação, vale a intenção de pegar uma pessoa que está vivendo debaixo da dependência das drogas e cuidar dela, não se lembrando da recuperação, vale a intenção de fazer um drive de oração ali na frente e orar pelas pessoas, vale a intenção de ir para a madrugada, vale a intenção de ir para os cemitérios, pregar para as pessoas que estão ali enlutadas, chorando seus mortos, vale a intenção de fazer radical, porque ali milhares de pessoas se convertem e têm se convertido e vão continuar se convertendo. Vale a intenção de continuar pregando a palavra, porque nós cremos que pessoas vão continuar se convertendo. Vale a intenção boa do coração de fazer coisas grandes para o reino. Eu amo a minha igreja porque a igreja ela tem um bom hábito da intencionalidade. Eu amo a minha igreja porque ela tem um bom hábito de oração. Eu amo a minha igreja porque tem uma liderança que funciona. Uma minha igreja porque nossas expectativas são altas e vão aumentar em nome de Jesus. Eu amo a minha igreja porque nós temos o hábito de pregar a palavra de Deus que transforma vidas. Eu amo a minha igreja porque nós temos até o hábito de nos arriscarmos. Viver a vida cristã é viver em risco. Eles ali corriam o risco de serem mortos, não é verdade? Como Tiago foi, de serem apedrejados como Estevão foi, mas a gente percebe que no versículo 45 diz o seguinte: vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme suas necessidades. Olha que risco, abrir mão de tudo, estão vendendo tudo. Dentre eles havia um homem cheio de temor e fé, homem bom e piedoso. Qual é o nome dele? Barnabé.
Ele vendeu tudo que tinha e distribuiu para os pobres, se arriscando a não ter mais o que comer, porque ele pegou tudo que tinha e repartiu. Aquela igreja, ela não tinha medo de arriscar, de avançar. Não tinha medo de tomar decisões, porque sabia que o Senhor estava os direcionando. E eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, tira de mim esse medo de me arriscar. Eu não quero ser um pastor covarde. Senhor, se eu estou acomodado, eu não aceito isso. Não aceito. Vamos comprar propriedade maior? Vamos começar a obra. Eu já fui muito criticado por começar a obra sem nenhum recurso. Mas nenhuma delas deixou de ficar pronta. Nenhuma delas. Não tive medo de me arriscar em muitos projetos que a gente já realizou, inclusive um deles é o Radical. Quando alguém dizia para mim: você é maluco, vai começar isso agora? Não tem nem 3 meses que você conhece essa ferramenta. São 10 anos. E milhares de pessoas passaram por esse projeto. Você pode dizer glória a Deus? Tem Radical aí! Que bênção. Aqueles irmãos se arriscavam. Igreja que não quer correr risco, fica debaixo do seu quadradinho ali. Mas vai ser sempre aquilo. Mas eu gosto de me arriscar. Não de qualquer jeito, mas em direção àquilo que o Senhor está mandando fazer. E a ordem do Senhor é que marchemos, que avancemos. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, ir em direção ao mar era um risco. Ou não era? Até sugeriram para Moisés: vamos nos render a Faraó. Vamos voltar a ser escravos dele. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Ordem o povo que marche, correr risco. E o mar só se abriu porque o povo avançou. O mar só abriu porque o povo avançou. Talvez pudesse mudar esse hábito de se arriscar para um hábito de fé, né? Desafio de fé. Mas o arriscar, ele é bom, que mexe com o nosso ego, né? Mas o arriscar aqui é a coragem de tomar decisões quando o Espírito Santo está te direcionando para aquilo. Não podemos temer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Não podemos deixar de avançar, custe o preço que custar. Eu amo essa igreja, eu amo esse lugar. E uma vez eu disse para o povo: olha, se é para fazer essa obra, vamos fazer em 1 ano. Isso é maluco. Vai se arriscar, quebrar isso aqui? Vamos, irmãos. E como o pastor Paulo falou no momento ofertório, o recurso veio porque a gente se arriscou. Deus usou pessoas, Deus usou meios. Nós precisamos ter fé e arriscar, porque não seríamos uma igreja pequena como éramos antes. Mas quando a gente pensa no amor pela igreja, a igreja de Cristo é um organismo vivo. A igreja primitiva, ela era muito viva. Uma igreja cheia de bons hábitos, que crescia, tinha altas expectativas. A palavra era pregada ali para aquele povo. E olha, tinha pregações que eram demoradas. Uma vez Paulo resolveu pregar e pregou a noite inteira. Aí o coitado do Eutico lá na janela cansou da pregação, dormiu e caiu lá de cima. Olha que problema. Acabou o culto porque ele caiu de lá? Negativo, foram lá, ele orou, o defunto ressuscitou e o culto continuou e a palavra continuou sendo pregada. A palavra continuou sendo pregada. Parece que a palavra incomoda algumas pessoas, tem gente que começa a se sentir incomodada, começa a olhar para o relógio. Olha, quando Deus manda eu falar, pode olhar para o seu relógio, pode ficar incomodado, pode sair que eu vou continuar pregando. As pessoas ficam 1h30 assistindo um filme, maratona vendo uma série. Quanto tempo você maratonou vendo uma série? Acho que eu me lembro umas 6 horas. Um feriado, eu claro, não vamos fazer nada hoje, nada. Levantar da cama, escovar o dente, voltar para a cama e as crianças que se virem, não tem mais criança. Senti culpado? Eu não. Maravilha. Pegamos do primeiro episódio, fomos até o 8º. Oh, maravilha. Mas muitas vezes para a palavra, a gente quer que seja um curta-metragem.
E se Deus mandar eu maratonar aqui até meia-noite? Quem vai comigo? Diz amém. Oh, glória a Deus. Mas fiquem tranquilos. Precisamos ter amor pela palavra. Cantar com fervor. Quanto maravilhoso, a gente se transbordar nesse lugar é maravilhoso. Mas a gente precisa abrir o coração para a palavra e deixar Deus falar. Antigamente ficava muito incomodado. Porque tem hora de acabar. Quem tem que ir embora, vai embora. Tem horário marcado, vai trabalhar, a gente vai entender. A gente não quer desrespeitar o horário, mas tem momentos que o culto está sendo especial. Esse mês viveu isso. Momento em que Deus usou os pregadores que passaram por aqui, cheio de poder, cheio de unção. Eu estou pensando em acabar culto, irmãos. E depois que terminou a mensagem, igual semana passada, que o povo resolveu cantar e adorar. Deixa o povo adorar. Nosso culto não passa na televisão com hora marcada. Nós precisamos abrir o coração para aquilo que Deus quer fazer e não ficar presos a coisinhas, a detalhes. Esse é um bom hábito. O hábito de adorar, o hábito de ouvir a palavra, o hábito de orar, o hábito da boa intenção, o hábito de se arriscar como igreja. Porque quando a igreja se arrisca, ela demonstra que tem fé. E o que a palavra diz que a todos os dias o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Salvação, conversão, era um hábito naquela igreja. Ter conversões todos os domingos tem que ser o nosso hábito. Ter conversões na célula tem que ser o nosso hábito. Ter conversões em qualquer culto, não importa. Tem que ser o nosso hábito. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Uma igreja cheia de bons hábitos. Eu amo a minha igreja. Porque nós temos os mesmos hábitos que a igreja primitiva tinha. Só precisamos melhorar em alguns aspectos. Ou melhor, precisamos melhorar em muitos aspectos. Precisamos desenvolver mais tudo isso. Mas eu amo a minha igreja, porque quando eu olho para a igreja primitiva, eu enxergo que a minha igreja é uma igreja bíblica. Eu amo a minha igreja, porque nós somos cristocêntricos. Eu amo essa igreja, porque mesmo com nossos defeitos e limitações, estamos no caminho, no modelo da igreja de Cristo. Que sejamos essa igreja, até que o Senhor venha. Você pode dizer amém? Eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Eu queria que você refletisse agora sobre o seu amor pela igreja. Se tivéssemos um aparelho para medir amor aqui nessa noite, eu passasse sobre a vida de cada um, qual seria a sua nota? Qual seria a medida do seu amor para com a igreja? Eu aprendi uma coisa. O nosso amor pela igreja é do tamanho do nosso amor para com Deus. O tamanho do nosso amor pela igreja é o tamanho do nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo. Porque quem ama o noivo, ama a sua noiva. E quem sabe, nessa noite, não é o momento de você falar: Senhor, desperta mais amor no meu coração pela tua obra. Desperta mais amor no meu coração por essa igreja que é a minha igreja. Desperta mais vontade do meu coração de fazer a obra para que essa igreja cresça. Senhor, desperta no meu coração muito desejo de amar mais essa igreja. Quem sabe por algum problema que você passou, por alguma dificuldade, alguma decepção, você perdeu um pouco desse amor. Mas o Senhor nessa noite está te chamando a dar a oportunidade de Ele tocar no seu coração e te curar desse mal e te ajudar a restabelecer, a restaurar o amor pela igreja, pelo povo dele, pela obra dele, pela causa dele. O Senhor pode fazer isso. Muitas vezes a gente não está sabendo amar, não está sabendo demonstrar esse amor. Muitas vezes o amor é só por palavras, mas não são de atitudes. Mas o Senhor espera nessa noite que sejamos uma igreja cheia de atitudes de amor. A gente vê atitudes de amor nas pessoas que servem, nas pessoas que lideram. Mas precisamos amar mais. Quando a gente propôs essa campanha, eu amo a minha igreja, I love my church, para que cada pessoa pudesse refletir: como é que está o meu amor pela minha igreja? Como é que está o meu amor por essa obra linda chamada Igreja Batista Essência? Precisamos pedir ao Senhor nessa noite que restaure o nosso amor pela igreja e pela obra que nós temos que fazer. Porque como igreja nós temos
uma missão. A missão ela é clara. Ela não será dada, ela já foi dada. E a missão não é minha. A missão é de Jesus. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide pregar o evangelho a toda criatura. A missão já foi dada. Mas o que faz a gente cumprir a missão é o amor que a gente tem pelo Senhor da igreja e pela igreja. E eu queria lançar um desafio para você. Quem aceita nessa noite o desafio de ser mais igreja, amar mais a igreja, se dedicar mais à igreja, trabalhar mais pela igreja. Se você deseja isso, se você quer isso, se você topa esse desafio, mesmo com as suas limitações, muitas vezes com desânimo, mas se você quer isso, eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. E nós vamos juntos orar, pedir que Deus ele faça um grande mover nesse lugar, que Ele enche o nosso coração, que Ele nos capacite, que Ele tire de nós aquilo que nos impede de amar e ser igreja. Eu sei que o Senhor está aqui, e Ele quer restaurar o nosso amor pela igreja. Ele quer restaurar a nossa vontade de ser igreja. Ele quer restaurar a nossa boa intenção de fazer a obra como igreja. Ele quer restaurar a nossa vontade de pregar a palavra como igreja. Ele quer restaurar a nossa vontade de adorar e cantar com fervor como igreja. Ele está aqui, é o único que pode nos encher de amor pela igreja. Sabe por quê? A palavra diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A gente vê que pessoas já não amam mais. Pessoas já não têm esse zelo, essa paixão pela igreja. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar tudo isso em nós. Eu louvo a Deus por você que está de pé, meu irmão. E creio que nesse momento o Senhor está enchendo o seu coração de amor pela igreja e pela obra dele. Você pode dizer amém? Dá a mão, irmão, que está ao teu lado, em pé do teu lado. Vai fechando aí essa corrente aí. Isso. Isso. Quem está de pé vai dando a mão, quem está de pé aí, olha. Ah, pastor, não sou dessa igreja. Mas se Deus está te chamando a restaurar o seu amor pela sua igreja, lá onde você é membro, fica de pé. Pastor, estou sem igreja. Olha, quem sabe Deus está despertando no seu coração um amor por essa igreja. Vem ser igreja conosco, fica de pé, se junte a nós. Não somos perfeitos. Somos uma igreja que milita em prol do reino, luta pelo reino. Já falei, se quer uma igreja perfeita, não venha para cá. Nós vamos estragar você. Mas se você quer ser um servo trabalhador, tem lugar para você aqui. E olha, deixa eu falar uma coisa muito séria. Nós como igreja não fazemos acepção de pessoas. Nós aceitamos todas as pessoas que queiram ser transformadas pelo poder de Deus. Basta que você abra o seu coração para Jesus. Não importa o que você faz, não importa o que você é, mas se você abrir o seu coração para Jesus nessa noite, Ele vai entrar, vai fazer morada, e você é muito bem aceito no nosso meio. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que se prostituía não vai se prostituir mais. Aquele que adulterava não vai adulterar mais. Aquele que era viciado vai deixar de ser viciado. Aquele que tinha prática homossexual vai ser liberto pelo poder do sangue de Jesus. Sabe por quê? Uma coisa é certa: o céu é exclusivo. O céu não é inclusivo, porque a Bíblia já disse quem vai morar nos céus. E quem é que vai morar nos céus? Os salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então o céu é exclusivo. E diz quem vai ficar de fora. Diz que vai ficar de fora os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, os ladrões, os divisores de igreja. Então o céu é exclusivo para os salvos transformados que queiram viver a eternidade com o Senhor. A igreja do Senhor, ela vai morar nos céus. Precisamos amar a igreja aqui na terra, porque vamos ser igrejas nos céus também, amém? Vamos orar? Deus de toda glória, Deus de honra, Deus de poder, em Teu nome estamos reunidos nesta noite. Senhor, tivemos a oportunidade de Te adorar nesse lugar, Tua palavra foi pregada, Deus. E
que ela continue fazendo diferença em nossos corações. Deus, restaura o amor do teu povo aqui reunido pela igreja, Senhor. Porque o Senhor amou tanto a igreja que se entregou por ela. E nós muitas das vezes fazemos tão pouco pela igreja, Senhor. Perdoa a nossa falha. Perdoa, Senhor, a nossa negligência. Mas que possamos sair daqui mais apaixonados por essa obra da vida chamada igreja, a ponto de nos dedicarmos, Senhor, mais pela igreja, servirmos com mais amor, Pai, te adorarmos com mais tremor, Deus, e com entusiasmo e com fervor. Deus, desperta em nós um desejo enorme, cada vez maior, de servir e amar a igreja, Pai. Abençoa cada um dos seus filhos que estão, Senhor, de pé nesse momento. Fortaleça cada um, Senhor, nesta hora. Encha-os do teu poder. Deus, que nesse momento o teu Espírito Santo possa ser derramado neste lugar, Deus. Que todos sintam a tua presença neste lugar, Senhor. Que os corações ardam pela tua presença nesta hora, Senhor. Não queremos ser uma igreja vazia, mas uma igreja cheia do teu Espírito, com liberdade de te adorar, de gritar e dizer para todos ouçam que existe uma igreja cheia do poder do Senhor nesse lugar. E Deus, que o resultado de tudo isso sejam vidas salvas, almas convertidas para a glória do teu nome. É a nossa oração que fazemos crendo no poder que é no nome de Jesus. Você pode dizer amém bem alto? Você pode aplaudir o Senhor bem alto? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o nome dEle. E a igreja que milita aqui na terra é a igreja que vai triunfar na glória, a igreja que vai triunfar no céu. Agora eu quero fazer um apelo para você, meu querido. Você que veio a este lugar nessa noite cultuar conosco. Talvez você nunca tenha tomado a decisão mais importante da sua vida, que é a decisão de entregar o seu coração para Jesus. Mas se nessa noite, nesse momento, você permitir que Jesus Cristo entre na sua vida, se você abrir o seu coração e entregá-lo para Jesus, Ele vai fazer morada. Ele vai fazer de você igreja também. E aquele que é igreja aqui na terra, é igreja nos céus. Aquele que não é igreja aqui na terra também não será igreja nos céus. Mas se hoje, aqui neste lugar, você abrir o seu coração e receber Jesus como Senhor, Salvador e Deus da sua vida, o seu nome vai ser escrito no livro da vida, no livro da igreja dos céus. E você vai morar eternamente com o Senhor. E morar eternamente com o Senhor nos céus significa não ter que passar a eternidade no inferno. Portanto, eu quero convidar você a abrir o seu coração e aceitar Jesus nessa hora como seu único e eterno Salvador. E se você quer fazer isso, eu quero te ajudar. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Ora comigo, aceitando Jesus como seu Salvador. Você pode tomar essa decisão através da oração que eu vou fazer. E você pode repetir as minhas palavras. Você pode repetir só em pensamento. Mas desde que você queira, ore assim junto comigo dizendo: Senhor Jesus, eu quero receber o Senhor no meu coração nesta hora. Portanto, eu te aceito como Senhor, Salvador e Deus da minha vida. Entra na minha vida, entra na minha história, Jesus, e faça a morada. Transforma o meu ser. Jesus, escreva meu nome no livro da vida, porque eu quero viver a eternidade contigo nos céus. Para isso eu estou te aceitando como meu Salvador. E é em teu nome que eu faço essa oração, Jesus. Amém. Quantas pessoas de forma sincera fizeram essa oração junto comigo aceitando Jesus? Levanta a mão. Se você orou dessa forma, Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe. Quem mais fez essa oração com seriedade aceitando Jesus? Pode levantar a sua mão, eu quero orar por você. Lá atrás, glória a Deus. Dá um pouquinho de luz só para eu poder enxergar. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, eu estou te vendo ali no meio. Estou te vendo, que bênção. O pastor não conseguiu orar dessa forma. Continua de olho fechado, todo mundo de olho fechado. O pastor não conseguiu orar dessa forma como vocês oraram, mas eu quero aceitar Jesus. Então levante a sua mão onde você estiver. É a decisão de receber Jesus como Salvador. Teu nome escrito no livro da vida. Pode levantar a sua mão se você quer aceitar Jesus nessa hora. Eu quero orar por você. Pastor, eu estive desigrejado. Me afastei da igreja, mas eu quero voltar nessa noite. Você quer isso? Levante a sua mão. Deus te abençoe. Glória a Deus, minha filha. Eu estou te vendo. Quem mais quer voltar para Jesus nessa noite? Levanta a sua mão bem dizendo: eu quero voltar para Jesus. Há mais alguém?
Se não for igreja na terra, não vai ser igreja no céu, não tem jeito. Mas ainda dá tempo de você também tomar essa decisão. Alguém que quer aceitar Jesus, levante a sua mão onde você estiver. Não estou te convidando a assumir nenhum compromisso comigo, não. Estou te convidando a receber o maior presente da sua história, que é a salvação. Você quer isso? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém que quer voltar para Jesus, ainda não tomou essa decisão hoje ainda, levante a sua mão agora. Olha, eu queria insistir. Eu queria ir no banco sacudir você para essa decisão, mas ela é só tua. Não se permita sair daqui afastado. Onde está aquela pessoa que quer voltar para Jesus? Levante a sua mão. Eu quero orar por você, ainda há tempo. Deus abençoe, glória a Deus. Te vi lá atrás, aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais alguém para voltar para Jesus? Pode levantar sua mão, filho. Pode levantar sua mão, filha. Levanta assim. Levanta bem alto. Quer voltar para Jesus? Levanta a sua mão. Quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão. Quer viver a maior transformação da sua vida? Levante a sua mão agora. Jesus quer te salvar. Vamos orar? Todos que levantaram as mãos, vem aqui à frente, por favor. Irmão, se tiver perto de alguém que levantou a mão, traz outra pessoa vir aqui à frente, traz ela. Isso. Eu vi mão levantada lá atrás. Isso. Isso, pode vir. Eu vi mão levantada desse lado. Isso, pode vir, glória a Deus. Vi mais mão levantada daquele lado lá, pode vir, nós queremos orar por você. Muita igreja vai interceder pela sua vida. Pode vir. Pode apagar a luz agora? Isso. Você que levantou sua mão, não precisa ter vergonha não, nós queremos orar por você. Pode vir. Você que quer voltar para Jesus, venha. Não perca a oportunidade de receber a oração da igreja, receber a ministração da igreja. Pode vir. Se você estiver lá de uma pessoa que levantou a mão, ajuda ela a vir aqui à frente, ajuda ela a tomar essa decisão. Isso. Pode vir. Pode vir. Deixa eu fazer um outro apelo. Pastor, não estou afastado, mas eu estou sem uma igreja para congregar. Eu quero ser membro dessa igreja, eu quero me filiar à Igreja Batista Essência. Vem aqui na frente, eu quero orar por você, porque também é uma decisão. Você pode tomar isso nessa decisão nessa noite. Em nome de Jesus. Olha, vai ter batismo semana que vem. Você quer se batizar? Em nome de Jesus, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Você já é convertido, quer se batizar? Seu lugar aqui na frente, nós queremos orar por você. Você não tomou essa decisão antes, mas está tomando agora. É ser igreja, é querer viver igreja. Tem uma pessoa que levantou a mão, mas está com muita dificuldade de vir aqui à frente. Vamos orar, abaixa a cabeça, povo de Deus. Vamos levantar um clamor nesse lugar. Vou te fazer um convite, filho, você que levantou a mão, filha. Seu lugar aqui na frente, pode vir, estou te esperando. A igreja está orando por você. Estamos intercedendo por você. Não fica aí no seu banco não, vem para cá. Vem para cá. Vem para o nosso meio. Estamos orando por você. Eu sei que a perna pedra, eu sei que o diabo está dizendo que você não precisa vir aqui à frente, mas o Senhor te quer aqui na frente. Uma vez um homem com a mão mirrada, ele ficou no canto, separado, olhando para Jesus. Jesus o chamou para onde? Para o meio. É aqui no meio que vai acontecer o seu milagre. É aqui no meio que o Senhor vai transformar a sua vida, a sua história. Pode vir. Não tenha vergonha. A igreja vai orar por você. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida nessa noite. Eu creio nisso. Nós vamos orar. Quando estivermos orando, você pode ser do seu lugar de vir aqui à frente. O Senhor te chama para estar aqui na frente. Estenda a mão para cá, igreja. Deus é maravilhoso, Deus de honra, Deus de glória. Muito obrigado, Deus, por essas vidas preciosas que entenderam a mensagem e estão te reconhecendo como Senhor, Salvador e Deus de suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por aqueles que voltam para o teu caminho nessa noite, Deus. Muito obrigado porque filhos amados, servos teus estão retornando. E Deus abençoe essa tua serva que não está conseguindo vir aqui à frente, Deus. Deus, se é opressão, Deus, se é mão de Satanás aí pedindo de estar aqui, eu repreendo agora em nome de Jesus, Deus. E proclamo libertação na vida dessa tua filha, Deus. Senhor, abençoa, Senhor, esta igreja. Que nós possamos, Deus, ter altas expectativas sobre aqueles que vão se salvar. Que possamos, Deus, ter altas expectativas por aqueles que vão se converter e vão se batizar neste lugar, Deus. Deus, enche o nosso coração de amor cada vez mais por esta obra linda, Deus. Como é maravilhoso vermos vidas salvas, Deus.
como nosso coração enche de alegria, Deus, porque almas estão se convertendo a Ti. E eu sei que a festa nos céus, e nós estamos em festa aqui também, Senhor, neste lugar. Glórias ao Senhor, glórias ao Teu nome, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Quero terminar te abençoando. Você estende a mão para receber. Eu vou estender a minha para te abençoar. Deus, muito obrigado por tudo que vivemos aqui nesta noite. E que Teu amor, que é eterno, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho, a comunhão do Espírito Santo, estejam conosco, bem como todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. O povo diz amém. Dê um abraço bem forte no meu que está ao teu lado. Espero chegar lá na porta, quero me despedir de todos vocês.